Boa noite, bom dia e boa tarde também, né, para quem vai estar assistindo o nosso bate-papo em outros horários. Estamos aqui gravando. Primeiramente, eu quero lembrar, sou o professor Márcio Pizarro Noronha. Essa é uma atividade da disciplina de Estudos Histórico-Culturais em Dança 1, né, do curso de graduação de licenciatura em dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né? Hoje eu estou aqui com a minha convidada, a professora Rosiane Ferreira, professora do IFG, Instituto Federal de Goiás, do curso de licenciatura em dança, né? Um curso novo, né? Um curso que tem uma história de muitas... Estávamos aqui nos bastidores antes de iniciar a nossa conversa sobre dança e balé especificamente, falando sobre um pouco a história da formação desse curso, né? Que também vai dar um bate-papo para um outro dia, né? Para a gente falar sobre educação, né, quando formos discutir outras questões, mas enfim. Né? E atualmente a professora Rose, ela faz doutorado, então ela já é mestra, né, e doutoranda em artes na UNA, né, na Argentina. E é coordenadora de um projeto, ela atualmente está em licença, estudando, indo e vindo, né, da Argentina, né, e coordenadora de um projeto chamado Corpo Composto. Depois, no final, ela vai passar para nós os links para a gente conhecer um pouco mais algumas propostas de trabalho dela, o que ela tem desenvolvido no campo da dança, no campo da licenciatura, né, enfim. A nossa conversa de hoje vai se centrar muito não sei se é a especialidade, né, da Rose, ela estava me dizendo, não é bem a minha especialidade, né? Mas eu sei que é uma coisa do coração, né? Então, que tem a ver com história, a paixão que ela sempre teve, né, pela pesquisa histórica, historiografia do campo da dança e especialmente da história do balé. Né? A Rose também é bailarina de formação, né? Então antes de ser professora de dança, antes de pesquisar artes, pesquisar história, ela tem toda uma história que ela vai contar um pouquinho para nós, né? Das companhias nas quais ela já dançou, e que eu acho que é muito importante, porque sempre traz uma perspectiva muito diferenciada quando ela faz uma análise mais específica da descrição de processos históricos envolvendo estéticas, movimentação, né, composição de espaço, né, linhas, isso tudo. Quando a gente dança, né, não é meu caso, né, a gente tem uma outra perspectiva, né? É quase que uma história que envolve aspectos, né, Rose, sensoriais e perceptivos, né? Então, quero te agradecer muito, né, a ter aceitado o convite de estar conosco. Essa é uma atividade para alunos de graduação, então a gente sempre lembrando que a gente vai bater um papo bem reto, como dizem, né? Um papo simples, um papo reto, um papo humilde, um papo direto, né? Buscando tornar atrativo, desafiador e instigante a pesquisa. E o foco da nossa conversa de hoje é justamente genealogias, né? Origens, né? Processos, né? Que estão lá no início da formação dessa ideia de balé. O que é isso mesmo lá nos seus começos, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Rose, a palavra é tua. Desculpe se eu não te apresentei muito bem, tá? Que isso, que E a isso. gente inicia agora, tá? Muito obrigado. Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês esse momento. E fico lisonjeada de receber um convite do Márcio, que para além de ter sido meu professor, né, um homem que eu admiro muito como pesquisador, como professor, como amigo. E é isso, assim. Quer que eu me apresente falando um pouco da minha história hoje? Tá, eu vou falar Sim, bem brevemente, legal. sim, né? Eu sou a Sim, Rose, eu sou sim, para aqui te de conhecer um pouco Goiânia. mais da Rose. Tá bom. Eu sou aqui de Goiânia, Goiás, né? Nasci nessa cidade, dancei daqui minha vida inteira. Passei pela Escola de Artes Veiga Vale, que ainda é, né? Mas mudou de nome. É uma escola pública de dança. Comecei balé lá aos 7 anos de idade. E gosto sempre de falar isso, assim, de que eu só pude fazer balé a minha vida inteira porque Goiânia tem uma escola pública de dança. Porque meus pais jamais poderiam pagar por um luxo desse aqui nessa cidade. Então foi graças à escola pública de artes, né? E aqui a gente tem 3 escolas públicas de dança, que eu pude
vivenciar a dança dos 7 aos 18 anos e aí sim optar por uma carreira acadêmica que fosse para o campo da dança, né? Então, passei pela Escola de Artes Veiga Vale, fiz educação física como formação, pelo fato de aqui não ter uma faculdade de dança, e foi a escolha mais próxima que eu tinha, e foi uma escolha muito feliz, porque aprendi na educação física uma perspectiva humanista, de compreender sobre corpo, cultura, educação, sociedade, e isso me engrandeceu bastante nas minhas discussões de dança que continuavam acontecendo paralelo à formação em educação física. Pude dançar no grupo Pourquoi, no grupo Nômades, das Loas, e, né, aqui na cidade. Passei num concurso de dança para professora no IFB, Instituto Federal de Brasília. Passei como professora de dança lá para graduação aos 26 anos. Foi um grande baque, porque eu fiz o concurso como treineira. Acabei ficando em primeiro lugar, tive que assumir a vaga. Fiquei 3 anos por lá e voltei para Goiânia, né, na possibilidade de abertura do curso em Aparecida de Goiânia, que é uma cidade colada a Goiânia. Nós abrimos um curso nessa cidade, um curso noturno, e aí de lá eu engajo como professora daqui. Fiz mestrado em performances culturais aqui na UFG, discutindo William Forsythe, que é um coreógrafo e pensador do balé na contemporaneidade. Eu fui discutir um pouco da trajetória dele, como que ele pensa uma filosofia da dança e do balé, né? A partir da década de 90, anos 2000. E agora um doutorado, eu estou pesquisando grupos de balé no Brasil que se localizam em periferias, né? Então eu pesquiso a escola de Paracuru, no interior do Ceará, que é uma vila de pescadores que tem uma escola de dança que é fantástica, que envolve a cidade toda. É uma vilinha e, assim, 5% da população da cidade já passou pela escola, tem uma relação muito linda e muito afetuosa com esse espaço, e é uma escola de balé, então todo esse estereótipo de que o corpo nordestino parrudo, não dança balé, né, acaba sendo quebrado ali. Grande parte da escola é formada por homens que dançam balé e não mulheres, o que é uma outra coisa que vai quebrando esse estereótipo também, né? Então tem uma discussão muito bacana sobre isso. Discuto outro grupo da Zona Norte de São Paulo, que é o Ayadolê, que é uma escola de balé para pessoas negras, né? Que eles têm um projeto de fazer tipo um Harlem Ballet aqui no Brasil, mas é uma escola que ela é feita para crianças negras, e todo o corpo de trabalho da escola também é formada por negros. A ideia de irmandade, né, das filosofias afrodiaspóricas, ela se implanta ali, mas o balé é uma das danças que leva o nome do projeto e que encabeça a ideia. E vou pesquisar mais uma escola aqui na América Latina, para a gente poder ver como é que esses processos, né, de balé de periferias vão se deslocando, o que eles deslocam e o que eles mantêm desses pressupostos europeus, né, do que é o balé e tudo mais. Então, a ideia de conservatório, instituição, vão se borrando nesses espaços, criando outras percepções, né, gestuais e conceituais do que é essa dança. E é por aí que eu caminho. Super incrível isso, né? Pensando assim, quer dizer, agora a gente vai entrar no nosso assunto, mas só porque me animei, né? Incrível como a gente pode perceber toda uma linha do tempo, assim, que a gente pensa tão rigidamente, né? Isso, como ela vai sempre se remontando, né? Se reconfigurando a partir, às vezes, de outros agenciamentos, né? Então, necessariamente não é só o agenciamento da dança. Quando tu falou da cidade, eu fiquei pensando, bom, mas é um empreendimento que envolve uma rede de profissionais, então não é só a pessoa que está dançando na escola, é a senhora que faz uma redinha, né? Com um bilro, né, que aí vai ser um pouco diferente daquela redinha clássica e tal, mas vai criar uma outra coisa e vai ampliando mercados de trabalho, formas de atuação, uma poética mesmo, né, da cidade, do capital, dos projetos de trabalho. Isso é muito legal, né? Muito bonito essa proposta de Eu pesquisa. tenho uma fala muito apaixonada, né? Eu fui para Paracuru ano passado, em setembro, fui entrevistar as pessoas, eu chorava junto. Eu sou uma péssima pesquisadora, tá, gente? Sou uma péssima pesquisadora, porque eu entrevistava as mães das bailarinas, né? As crianças, os professores. Aí eles choravam e eu lá assim, ai, meu
exatamente, eu te entendo. Eu chorava, me envolvia super, mas acho que é isso, né? Assim, pensar como essa paixão vai nos movendo também, né? E vai dando outros caminhos e também lançando outras perguntas, né? Só para fechar aqui rapidinho, para não prolongar e não mudar de assunto, eu fiz algumas perguntas, eu pré-elaborei algumas perguntas para chegar em Paracuru, e quando eu estava no terceiro dia na cidade, eu percebi que minhas perguntas não faziam mais sentido, porque aqueles problemas eram meus, de pesquisadora de uma capital, sabe? Mas muito mais vinculado a uma ideia institucional de balé do que outra coisa. E eu falei, gente, essas pessoas querem me dizer outras coisas. Eu preciso ver outros gestos, outros discursos, que essas perguntas que eu estou fazendo aqui, elas não estão fazendo muito sentido, assim. Então, foi muito bacana perceber como é que esses balés vão tomando outras caras, assim, com esses lugares, sabe? Isso que me encanta. Então, é nesse clima mesmo que a gente vai entrar na nossa disciplina, e a minha proposta é muito essa de conversar contigo. É um bate-papo, né? Então, primeiro, existe uma expressão para essa forma de conversa que a gente chama metálogo, né? Que é um diálogo que discute um tema e, ao mesmo tempo, conversa sobre a estrutura da conversa. Né? A gente vai redesenhando a estrutura, né? Vai mudando o jeito de falar sobre o assunto, né? E vai refletindo, olha, como às vezes o jeito que o outro te apresenta uma questão muda o teu pensamento, né? Porque maneiras diferentes, perguntar um conteúdo de formas diferentes provoca e instiga as pessoas a pensar coisas por caminhos diferentes. Então, não é só um diálogo, é mais um metálogo mesmo, né? Porque a gente tem o diálogo e o metálogo. E duas provocações que eu acho que já começaram nesse clima aí de desconstruindo a pesquisadora, né, na sua pesquisa de doutorado, que eu gosto muito de trabalhar com os alunos quando a gente está dando início, esse pontapé inicial na história, vamos dizer assim, dessa dança que passou a ser, vamos dizer assim, né, uma espécie de fio condutor da bibliografia mais tradicional, mais clássica, e dos livros também mais populares e mais traduzidos, né? Aqueles livros que, então, a bibliografia clássica, os livros de tradução e também uma bibliografia que se tornou mais massiva, né? Tipo um Paul Boursier, livros que se tornaram livros de bolso da dança. Como eu sempre digo, né? Eles têm lá 30 capítulos, 4 capítulos sobre todo o resto da história e 25 capítulos sobre a história do balé. Então, né? E praticamente é isso. E deu para o Coco, né? E praticamente isso não se repete só ali, né? Ali é um livro de bolso, mas a gente vê em uma série de produções bibliográficas. Nós temos também uma grande quantidade. Hoje até a gente não tem produzido isso, são livros muito caros, mas nos anos 50, 60, até a década de 70, a gente tinha uma produção bibliográfica muito de história visual da dança, né? Então, vários livros, The Dance e tal, que são livros lindos. Eu tenho vários desses. Eu também tenho. Eu sou louco desses livros, porque eles são fantásticos. E porque, às vezes, tu abre uma imagem e aquela imagem desmente uma montanha de coisas que está escrita no texto, né? Eu acho que uma vez eu lembro que eu usei um exemplo de uma coisa do balé exatamente, que era uma imagem que mostrava uma expressão facial riquíssima, extremamente personificada, interpretativa. E aí o texto dizia, nesta época os bailarinos costumavam dançar sem expressão nenhuma facial, né? Era um padrão e tal. Bom, né? Vamos mostrar o texto e a imagem, né? O que uma diz e o que a outra diz, né? Enfim. Mas é um pouco nesse espírito de desconstrução, né, que eu tenho tentado trabalhar com os alunos para tornar essa história mais ativa, mais interessante, mais próxima de nós, né? Então, no sentido de que, para não tornar ela aquela história parece velha, né? Empoeirada, né? É uma história cronológica, enfim. Mas que também não vai abrir mão disso, né? Não tem nada a ver com a gente, nem chega aqui, nem chega até nós isso, nem tem nada a ver com a gente, né? Exatamente isso. Tipo assim, então, nem nos interessa, não precisamos estudar. E quando a gente fala dessa história, né, desta dança, especialmente nos seus primórdios, também a gente passa um pouquinho batido, a gente é sempre muito descuidado, porque a gente está muito mais interessado naqueles períodos mais robustos, né, que a gente tem
bibliografia, uma filmografia. Então, quando a gente fala lá, o Rei Sol, Luís XIV, não sei o que e tal, a corte já com tudo já meio montadinho, né? Mas a gente tem coisas que aconteceram antes, né? Na Itália, né? Nessas negociações entre, né? Os vocabulários de dança da Itália para a França, né? Esses tráficos, né? Que eu digo de ideias, né? Esses tráficos de ideias que existiam, né? Então, pensando, quando a gente está levando um coreógrafo italiano para dar aula ou para montar coisas na corte francesa, isso é um tráfico, né? Um traficante de ideias, né? Porque o cara está levando Sim, todo um modus operandi da sim. Itália para levar para um mundo que é a corte francesa, enfim. Bom, isso é um comecinho da nossa conversa, assim. Então, a ideia mesmo é a gente conversar e trocar ideias, falar um pouquinho sobre esses temas, né? Sobre os desafios que é estudar esse assunto, né? E o quão apaixonante também pode ser. Então, a ideia não é também falar tudo, mas meio que provocar as pessoas a pensarem temas, né, de possíveis pesquisas, né? Que coisas podem nos interessar daquele período e que conversam e dialogam com o que a gente está fazendo. Nós não esquecemos, eu e a Rose, somos professores de um curso de licenciatura em dança. Então a gente tem uma preocupação, acho que a gente compartilha a mesma ideia, de que os cursos de história da dança dentro de um curso de dança devem estar voltados para a formação de professores, né? Então eu sempre digo, eu sempre abro muito mão, eu que sou historiador de profissão, né, vamos dizer assim, originalmente, né, eu sempre abro mão desse lugar, né, essa zona de conforto de historiador, porque eu quero ser um historiador de um curso de artes, né? Então, que serve a formação do profissional que vai atuar com artes, e não um profissional. Eu não vou dar aula e preparar professores de história. Né? Então, Sim. aqui a gente também vai sempre pensando coisas que são desafiadoras do ponto de vista da metodologia do nosso trabalho. Assim, né? Por que é bom estudar história para quem está estudando dança? Está se formando em dança? E o que a gente pode fazer com história nas nossas aulas falando de balé? Então a palavra é tua, a noite é toda tua, né? E aí a gente vai, daqui a pouco eu vou te provocando aqui. Beleza. Eu fiquei pensando, Marcos, quando você fala dessa questão dos professores e dos tráficos, esses mestres, que a palavra professor de dança ela vai surgindo bem depois, assim, né? Mas a ideia dos mestres de dança que foram traficados da Itália para a França, né? Elas vão dando muito, elas vão trazendo essa importância do papel de um profissional que vai orientar esse ensino de dança. E aí a gente vê que esse ensino de dança, né? Esse século XV, XVI, ele vai acontecer via esses mestres que vão desde a Itália até a França ensinando, e aí para a gente poder pensar também que não era somente o balé era uma das estratégias para se ensinar, mas pensar como esse corpo era importante para essa corte, né? Como gestos codificados que diziam sobre algo, né? Que diziam sobre posturas, sobre distinção social. E aí a gente vê esse profissional, vou chamar de profissional para a gente poder trazer uma linguagem mais fácil, tá? Mas esse profissional que vai construindo uma teia de como tornar isso mais didático para corpos que não vão usar aquilo para um campo profissional, né? Mas é como é que aquilo vai ajudando a moldar o corpo para se colocar socialmente dentro de uma nobreza. E aí a gente tem essa questão que eu acho muito interessante, e tem uma outra que eu tenho apaixonado muito nos últimos tempos, né? Que são os tratados. É a gente pensar como que a dança também, que o balé, né, e essa dança de corte, ela vai inaugurar uma coisa que a gente pouco toma atenção quando fala de pesquisa dentro do balé, da história da dança, que é do letramento, né? Que era essa capacidade. Gente, imagina a capacidade de em 1490 se escrever um livro onde se registrava como se deveria dançar. O trabalho que era isso. Como tornar a palavra entendível para o movimento, né? E aí a gente vê, né, no século XV e XVI, uma série de tratados que foram sendo escritos, né, conduzidos para essa corte, para que ela pudesse ler,
né? E também para que esses mestres pudessem também ler e interpretar aquilo como movimentos, como para danças sociais, como posturas de pés, posturas de mãos, como pegar na mão, como trocar de perna, como iniciar uma dança, como terminar uma dança, né? Então, tudo isso vai sendo enriquecido de uma série de tratados que vão se complementando, né? E vão dar a ideia, por exemplo, de dança acadêmica, a ideia de coreografia, né? A ideia de registro de dança, a importância de se registrar, porque pensa-se que, né, a gente não tinha vídeo nem fotografia para poder registrar essas danças, né? Então, antes de uma notação coreográfica mais elaborada, que vem um pouco depois, né, era pela palavra que essas danças iam tomando forma e iam passando de geração a geração, de país a país, de reinado a reinado, e isso vai se construindo, né? Então, eu até separei para a gente poder, só para poder compartilhar um pouco com vocês de bibliografias, né? Eu comprei esse livrinho lá em Madrid, que chama, é um mini livro, gente, chama Bailes de Sociedade. E aí ele é dos 1500 e ele vai trazendo várias danças, quadrilhas, minuetos, né? As danças de salão que nessa época vão se configurando e ele é todo construído a partir de textos, né? Então o primeiro passo deve ser dado com a perna direita, em seguida com a perna esquerda, mais 2 passos para a direita, se conduz, a dama pega na mão do cavalheiro e por aí vai, né? Então eles vão construindo textos sobre isso. E aí, para a gente pensar também que, né, Espanha também era um dos pontos fortes de produção de tratados, né? Espanha, França, Itália, ia se construindo isso aqui. E aí tem uma outra obra também que é um clássico para quem é do balé, assim, que é importante a gente conhecer, que é essa obra aqui do Arbot, que é a Orqueographie, né? Que ela é o primeiro tratado que vai fazendo relações da música com a dança. Então, se antes, ai meu Deus, se antes a dança era vinda somente com o texto, né? Arbot vai ser um dos primeiros que se tem registrado que vai associar, né, como o passo deve vir em relação à música, né? Então, a ideia de coreografia vai se fortalecendo também muito a partir dele, dessas construções que vão sendo feitas nesse tempo, assim, né? Então, a importância de um professor de dança nesses lugares e como que isso não fica preso somente a esse período, e somente a esses lugares, né? Eu estou aqui em Goiânia, como eu falei agora há pouco, eu encontrei um registro de jornal de 1856 de um livro que chama Métodos de Danças Sociais, que é nesse mesmo modelo do livrinho de Madrid, que chegou aqui em Goiás, em Vila Boa, que era a antiga capital, para ensinar os vilaboenses a dançar dentro das regras que se colocavam, né, nas cortes europeias. Então, esses costumes, eles vão migrando também para outros continentes, né, e vão chegando por aqui e vão orientar a ideia de uma dança como etiqueta, de uma dança como um modo de socializar, né? A ideia de baile é muito importante para a corte, né? E ela segue sendo muito importante aqui no Brasil também para essa classe social, né? Então, a gente socializa não só bebendo ou conversando, né? Mas o lugar do salão, o lugar da dança, de saber dançar, de dançar em pares, é um espaço fundamental para essas cortes se constituírem, né? Enquanto um espaço de poder também. Incrível isso. Realmente, a gente fica pensando um pouquinho assim, né? E como, agora eu vou te provocar, assim, né? Como é que a gente fala do século XIV, XV, XVI, e tem uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, que há um descontínuo, um descompasso, um certo desajuste entre as cortes que estão em processo de formação, mas a gente ainda está no, vamos dizer, no furor da Alta Idade Média, né? Então a gente não há até o século XVIII, XIX, a gente ainda tem esses embates e um poder taco a taco da igreja com essa nobreza, né, que está se constituindo. Então, acho que uma coisa que tu lembrou, que eu acho que é muito desafiadora e que dá um pano para uma conversa longa, é isso, que a dança também
disseste, é uma sociabilidade, é uma forma de organização interna das cortes, é uma forma de visibilidade, de identidade social, né, que posiciona a corte frente a um outro estamento social que tem um conjunto ritual, gestual e coreográfico, que é a Sim. igreja. Né? Porque vamos pensar, os nobres, né, que estão em processo de formação aí, a gente vem, né, dessas cortes medievais que eram mais brutalistas, vamos dizer assim, menos sofisticadas, né? E a igreja era o grande espaço de sofisticação intelectual, cultural e de uma gestualidade complexa, né? Cheia de elementos simbólicos, né? As procissões, olhadas do ponto de vista coreográfico, né? Todas elas acompanhadas por uma estrutura musical, né, do canto gregoriano, etc. E, tal. E aí o que essa nobreza tem? Né? Ela realmente tem que produzir uma invenção, né? Ela precisa produzir essa invenção para se transformar nessa nobreza urbana, palaciana, citadina, né? Que faz frente a esse poder, né? Porque naquele sistema estamental a igreja ainda era mais importante, né? Que os feudos. Né? E agora a gente está mudando essa posição, né? Então eu acho que a dança aí, tu falaste muito da questão de poder, né? Me parece que ela é estratégica, né? Ela é fundamental assim para a gente entender a maneira como essa nobreza se posiciona, se torna visível publicamente, né? Constrói Sim, signos de status, né? sim, sim. Sim. Essa construção de um humanismo que vai recuperar uma Grécia clássica, mas ao mesmo tempo vai buscar na astronomia e tem a matemática. A gente estava falando um pouco agora, um pouco antes, no bastidor sobre ciência, né? Como a matemática, como a geometria era uma ciência fundamental para se compreender o corpo e o movimento. Não só isso, mas as artes de modo geral, né? Estou falando que da dança, mas isso não era preso somente à dança, né? Mas como que essa relação, né, entre os astros celestes, né, entre uma concepção do que seria uma Grécia clássica e essa matemática para construir uma ideia de arte e como que essa arte se colocaria no corpo, né? Ela vai sendo ela é o ponto de partida para se construir danças mais sistematizadas dentro da corte, por exemplo, assim, né? Então, o que a gente vê hoje, muito no carnaval, inclusive, assim, como é que isso vai se espirrando para outros lados, né? A ideia de danças geométricas, de como a gente constrói geometrias de dança no espaço, como que os corpos, né, fazem armações geométricas no espaço. Isso vem muito dessa época, assim, né, de como é que eles tentavam organizar danças de que, assim, danças ordenadas faziam partes de pensamentos ordenados de sociedade. Né? Então, toda uma concepção muito bem elaborada, muito amarrada, muito complexa, né? Com todas as normas que eles construíam ali, para como é que isso reverberava e fazia parte dos modos de dançar. Então, acho que isso é um ponto fundamental assim, para a gente poder compreender. E uma coisa que o balé, mais tarde, também vai tomar isso como no balé de corte, que é essa ideia de que os passos são milimetricamente pensados, né? Os pés abrem a 45 graus, não a 47, não a 50, né? A perna sobe, né, a 10 graus. Então toda essa geometria e essa coisa, essa questão de uma dança que deveria ser harmônica, porque o mundo, né, dessa corte precisava de uma harmonia, por mais que ele não tivesse essa harmonia, os bailes montados precisavam passar que existia uma harmonia e como que esses balés, né, e essas outras danças que eram criadas também, que o Márcio estava falando agora há pouco, elas remetiam, nada ali era gratuito, era bobo, era somente burlesco, no sentido assim, de que é uma coisa é decorativo, né? De como que essa sociedade vai construindo uma série de símbolos, né? E essas histórias que amarravam essas cortes traziam uma série de simbologias que diziam, né, sobre poder, sobre hierarquia, né, sobre guerra, sobre paz e tudo que envolvia, né, essas sociedades e como é que isso. Eu estava lendo um texto sobre isso no Anjos de Apolo, que é um outro livro que eu estava lendo para
da para aula de hoje, Ai, né? sim, é maravilhoso. É um Ah, clássico. E que estava dizendo, por exemplo, que a Caterina de Médicis, né, na época que estava tendo um conflito muito grande entre católicos e protestantes, de que ela vai dizer como era importante que os coreógrafos, os mestres de baile, construíssem danças que pegassem na mão, com a ideia de que católicos e protestantes andam de mãos dadas e devem seguir de mãos dadas, né? Então, uma série de símbolos ali que vão construindo uma concepção de dança muito mais complexa, né? Para essa sociedade. Isso eu acho super interessante, assim. sim, isso é fundamental. Acho que aí tu já traz um tema, já trouxe um primeiro tema lá, que é a questão, né, dessa primeiro desafio na constituição de um pensamento de dança, que é a relação da dança com a palavra, né, e tal. E eu diria ainda que com a imagem, né, porque essa palavra precisa produzir imagens. Eu gosto muito da. Agora não vou lembrar do título do ensaio, né? Que é o título do ensaio do Huberman, que sempre fala isso, né? Quando ele está no ensaio do. Que na verdade tem a ver com o ensaio do Giorgio Agamben, das ninfas, que ele fez naquela coletânea de pequenos textos da Bienal. Então tem um texto Huberman que fala sobre esse tema e um texto Agamben que são contemporâneos e ambos citam esses tratadistas italianos, né? E dizendo muito que assim era preciso pensar que a dança era temporalizada como imagem, né? Ou seja, Uhum. cada movimento, primeiro ele forma uma imagem mental e a imagem mental que gera a sequência, né? Essa imagem que constrói a sequência. Eu gosto de dizer que a gente, depois dos modernos, a gente sempre acha que a dança é o movimento em si, né? Mas isso é naturalizar a ideia de movimento. O movimento também é um conceito, né? Então, se a gente voltar no século XV, né, mais ou menos, né, essa noção de movimento não era. A dança prescindia um pouco disso, né, não era tão importante, discutiu, não se tinha uma teoria do movimento, né, se tinha uma Uhum. teoria das figuras, né, que é o que tu falas das geometrias, né, desse rigor, né, que a corte faz ali nesse contexto, né, ao desenhar, né, porque na verdade ela também está fazendo desenhos no espaço e ao mesmo tempo esculturas vivas, né, tridimensionais, assim, né, observáveis, vividas por quem está dançando, né, participando da partitura, né, corporal e ao mesmo tempo observáveis por quem não está dançando, né? Isso é muito bacana, Márcio, porque se tinha a ideia de que a dança era a arte capaz de trazer imagens em movimento, né? Então era a ideia de que eu danço a música e eu escuto, como é que é? Eu danço a música e como é que é? Ai, meu Deus. Como é que é o contrário, gente? Eu danço, eu danço o som e o som, enfim, o contrário. Eu esqueci agora, tô me confundindo aqui. Mas a percepção de que a dança é uma imagem animada, que essa capacidade, né? Então, a dança, como essa arte capaz de juntar poesia, de juntar música, de juntar drama, né? Tudo e imagens, isso era condensado na dança, que era a arte capaz de dar vida e de dar movimento a tudo isso que eles estavam construindo, né? Então tinha esse lugar da dança que era muito interessante. Eu ia dizer mais uma coisa sobre isso que agora eu esqueci, mas era nesse lugar, assim, né? Daqui a pouco eu vou lembrar o que eu ia dizer. Mas é nesse lugar que como a dança ela vai tomando essa proporção que ela é muito... Ah, lembrei. De que, diferente da ópera, por exemplo, né, que a nobreza somente assistia esses dramas acontecerem, né, a dança era o tipo de arte, né, os conceitos de arte daquele momento, que a nobreza não só assistia, mas também participava. Então, diferente de outras artes, né, ela também era um agente ativo naquele meio ali, né? Sendo ela mesma, sendo ela rainha, sendo ela, né, quem ela fosse,
mas ela também participava daquele projeto, né? Ela estava ali, ela encenava junto, ela aprendia as normas estando em cena e representando ela mesma ou outras pessoas. E isso é muito bacana para a gente poder pensar como é que a dança vai se tornando, ela vai ter um papel social muito importante para essa sociedade, sabe? De estar ali, de estar presente, desse corpo como uma coisa presente mesmo naquela formação. É interessante como provocando, né? A gente está falando um pouco das cortes europeias, né? Eu gosto também de provocar lá quando eu estou falando de história, eu digo assim, veja, até isso, né? Como é bacana se a gente pudesse, às vezes, pensar numa perspectiva ampla e até comparativa dessas estruturas. O próprio conceito de corte, né? Quando a gente diz danças de corte, né? E a gente olha para elas como com um olhar assim de um desdém, isso tem a ver com a história europeia. Só que as pessoas esquecem que, tipo, 70% das comunidades no continente africano eram cortes, né? Eram organizações teocráticas, né? Com uma centralidade da figura das realezas, né? Mesmo organizações tribais não tão complexas, né? Com estruturas de Estado não tão complexas, mas tinha uma estrutura de poder e de simbólico altamente complexa. E, portanto, ali a dança tinha um papel importante também. Sai da Europa Ocidental, né, a gente vai para o leste, e a gente vai ver isso aparecer também em estruturas imperiais, né? E se a gente vai para o mundo asiático, a gente vai encontrar as cortes hindus, as cortes na China, as cortes no Japão, né? Então a gente tem estruturas de dança de corte e como a dança está sempre presente, né? Inclusive, assim, criando não sei como eu diria aqui, nós começamos uma ideia de uma hierarquia nas relações, né? Não só uma hierarquia para a sociedade como um todo, para o espelho da sociedade, mas uma hierarquia interna, né? Que vai acompanhando, no caso da Europa, que há uma titularidade de nobreza assim, extremamente complexa, nem eu, com todos os anos de estudo de Idade Média, lembro essa ordem de duques, duques, condes, viscondes, marcondes, né, aquela coisa toda, que também tem regras de entrar nesse salão, né, Rose? Não é Sim, assim, né? Todo sim. mundo vai entrando e tal, Todo né? mundo Não vai é entrando. né? Não, e assim, os próprios mestres de baile não faziam parte dessa corte, né? Você estava vendo essa questão de como é que essa ideia de corte está em outros lugares também desse mapa, né? E aí eu me lembrei dessa questão de que as danças de corte, elas não bebem somente nos pressupostos gestuais da corte, mas como que esse encontro entre popular, né, dos populares e eruditos, né, ele acontece. Então, por exemplo, passos como pas de bourrée, pas de basque e outros movimentos que são característicos, né, não só do balé, mas dos minuetos, das pavanas, das quadrilhas, né, eles são passos que vêm de danças populares e de gestos populares que vão sendo incorporados, né, e nominados para essa corte. Então, esse encontro sempre está acontecendo, né? Esses mestres de baile, né? Aí, retomando de novo a Itália, muitas vezes eram pessoas que eles colocavam como pessoas que eram não só de classes inferiores, mas de danças que eram danças rebaixadas, né? Danças menores, e de como é que essas danças poderiam tomar um significado indo para a corte. Muitos dos movimentos italianos que vão para a França e que seguem para o baile assim, mais para frente depois, né? Eles acabam sendo minorizados porque a corte francesa, por exemplo, ela vai achar que a dança italiana e alguns gestos italianos são burlescos demais, se movimentam demais. Então, tudo que sobe a Mais perna próximos da muito, pantomima do que, né? então tudo que gira muito, que começa a levantar a perna, que pode ser um pouco extravagante, né? Isso vai tomando um outro polimento francês que vai apagando um pouco dessas imagens italianas, né? Mas aí interessante como é que esse gestor italiano vai persistindo, né? Para construir coisas como essa batilha de ponta, por exemplo, assim, né? De que era uma coisa que,
Isso é muito circense, né? A coisa de ficar na ponta dos pés, de subir a perna, de girar, é muito acrobático. A gente quer uma coisa, né? Quem é do balé, por Uhum. exemplo, e acompanha um pouco as danças barrocas, percebe que há um código de gestual de braços, que os braços nunca levantam assim, né? O braço elegante, ele é sempre na linha do ombro para baixo. Sempre um braço na linha de V, como a gente chama de demi-second no balé, né? Então, esse é um braço elegante que se deve seguir. Então, essas coisas que vão escapando, né, a essa elegância francesa, que é onde vai dominar todas essas regras e vocabulários, né? Inclusive, o nome dos mestres de dança acabam também se afrancesando por conta disso, né? Vão ficando um pouco apagados e por aí. Isso eu acho bem legal também. Vai ser muito interessante, Cruel, né? É cruel, né? É a cruel, história do cruel. tráfico, né? E do processo, da violência dos processos de tradução, né? Que não tem uma, Sim. que a tradução não é uma coisa neutra, simplesmente, né? Uma transferência, né? Que existe ali uma opacidade nessa tradução. E aí entra esse texto que tu está falando aí, que é um texto cultural, que é um texto político, que é um texto social, né? Que não é o que determina a presença dessa dança, mas faz interface e afeta o seu, vamos dizer, redesenha, né, o campo, assim, né? Uhum. Pensando um pouco assim, né, nesses períodos originais, tu falava lá um pouquinho da Catarina de Médici, assim, né, essa importância dessa figura histórica, né, que faz um pouco a ponte entre esses mundos, né, e é considerada, vamos dizer, uma figura emblemática na história, né, assim. O que tu acha disso, assim, né? Como tu tens trabalhado essa ideia, assim, essa figura feminina e essa ponte entre esses mundos. A gente está falando muito de Itália e França, porque realmente é muito o contexto de, aqui, século XV, século XVI, então a gente está falando mais, né? A gente poderia ir um pouco mais além, mas eu Uhum. acho que aqui a gente está pensando muito neste contexto, assim, né? A Caterina, a família Médici é muito importante, né, para a arte italiana, né? Então pensar como essa família de mecenas, a família apoiadora de arte, uma família que tem muito dinheiro e que vê na arte ali não sei se a palavra certa é ferramenta ou instrumento, mas a arte caminha junto com eles nessa trajetória de poder e a Caterina vai ser importante para levar um pouco das concepções italianas dessa corte para a França, né? E aí eu li um pouco um tempo atrás, né? Não só sobre a Caterina, mas da constituição da dança na Itália, né? De como livros como Paul Bussieri e outros que você citou no começo da conversa, né? Vão dar muito mais vazão para essa dança a partir da França. E pouco se fala dessas construções dessas danças na Itália, Na né? Itália. Então, não é? E como é É, difícil, incrível. porque eu tenho antes, inclusive, assim, né? E a gente sempre fala das pessoas, dos mestres e bailarinos que migraram da Itália para outros países por conta de trabalho, né? Mas pouco se fala dessa constituição dos que ficaram, né? De como é que isso foi se construindo historicamente. Eu comprei um livro maravilhoso, gente, chamado Dança na Itália. Dança na Itália. É um livro Que gigantesco, lindo. é um livro de imagens, que você ia amar, inclusive, mas você que gosta desse Que coisa linda. porque são livros que têm fotografias. Ai, meu Deus. É, Gravuras, né? não, gravuras, né? Fotografia louca, nada a ver. Não, mas tem fotografias porque Não, mas eu vai acho que até mais os pra frente deve 1800, ter. assim, né? Mas, Ai, enfim, é um gente, livro que cheio coisa de imagens, que é bem linda. interessante e que vai falando um pouco, e que é um livro que, né, é um livro antigo, de 1930, a produção dele, mas que ele vem nesse esforço de tentar dar visibilidade para uma dança italiana que não está nos livros de história da dança, né, da Uhum. grande dança, da história oficial da dança, né? E tentando minimizar uma injustiça que esses historiadores construíram com esses italianos, né, que foram ficando não só nessa época, mas também em outras épocas que o balé foi se constituindo, né?
E aí eles vão falando assim que o balé, a dança na França, por exemplo, do século 15, 16, ele só foi o que ele conseguiu ser porque os italianos migraram para lá, né? E construíram os tratados. Bom a gente também lembrar disso, assim, né? Que esses primeiros tratados foram feitos, né, por italianos, né? E como é que essa tradição de escrever sobre dança, escrever sobre a dança, foi migrando para a França, e, né? A ideia de mestres de dança, dos coreógrafos desse salão, foram partindo desses italianos, né? Então, a Caterina de Médicis, ela vai ser essa interlocutora que vai fazer essa grande migração para lá, né? E o Balé Cômico da Rainha, por exemplo, né? Ele é um balé que é fundamental para essa formulação, porque ele vai trazer a ideia de primeira vez, da palavra balé de corte, né? Então, como que antes, né, esses passos que eram passos mais aleatórios pelo espaço, que já tinham uma série de regras, né, de formatações, quando eu falo de regras gestuais, tá? Regras pelo espaço, regras de como o corpo deve se portar, né? Então, como é que essas regras já existiam, mas é a partir do balé de corte que isso vai tomando um corpo mais oficializado, né? Então, o balé de corte vai se constituindo a partir daí, e esse fortalecimento de uma tradição de dança, né? De uma dança enquanto arte, de uma dança enquanto partícipe de uma sociedade de corte, vai se constituindo a partir dela, né? E aí ela vai carregando essa tradição, e os filhos vão carregando, as gerações vão carregando, e isso vai persistindo, né, pelos séculos seguintes. Então, é uma figura muito importante, né, para que essas migrações pudessem acontecer, e migrações pelo poder, assim, também, né? Eu estava lendo um trabalho da Clara Couto, por exemplo, que é uma pessoa que ela é muito importante para esses estudos de dança aqui no Brasil, né? Ela é historiadora de Uberlândia, está morando em São Paulo, e ela fala que antes do Balé Cômico da Rainha, né, existiram outros balés que já tinham uma configuração de balé de corte, né? Mas é com o Balé Cômico da Rainha que isso vai se tornar o grande marco, que vai inaugurar uma nova era para essa dança, né? De balé como uma dança dramática, balé como uma arte dramática, né? Então, a dança que antes tinha que assim como a gente tinha a poesia, assim como tinha a música, como coisas separadas, né? É com o balé de corte que vão observar aqui. Aqui nós temos uma grande arte capaz de integrar na cena dança, música, poesia, narração, e tudo isso com a dança em primeiro lugar conduzindo essas narrativas, né? Então a dança ela não era como uma coisa, como uma passagem, né? A dança não estava como uma passagem, a dança conduzia a grande narrativa desse evento. E é isso que vai diferir, né, o balé de corte de outras danças que eram danças de divertimento dessa corte. E como isso se relaciona muito com a especialização do trabalho, né? Porque o que também vai acontecer em paralelo, tu começou falando disso lá nos mestres, né? Então, que vai criando então os tratados, né? A etiqueta, o constante processo de redefinição das regras, né, que era uma forma de tornar cada vez mais difícil o trabalho, né, no sentido, né, de mudar. Eu gosto muito disso, né, principalmente os livros de etiqueta mostram muito isso, né, não só a dança, mas enfim, as regras de etiqueta em geral nas cortes, elas variavam de tempos em tempos justamente porque era uma forma de tirar a grana, né, de quem queria para a corte, né, conseguir acessar aquilo, fazer cursos de etiqueta para poder aprender e se apresentar frente à realeza, né, e à nobreza maior, né, a alta nobreza, né. Bom, então eu fui convidado a um baile, eu preciso dançar corretamente. Só que aí, de um ano para o outro, mudava uma regra, ou isso que tu falaste, são coisas milimétricas, né, assim. Então isso ao mesmo tempo cria a hierarquia, tensiona as relações entre as classes, né, dentro da própria nobreza, mas também cria um processo, um mercado de trabalho e talvez os primórdios de uma profissionalização, né? A gente começa a pensar Sim. assim, né?
Talvez a gente tenha tido um pouco desses profissionais, eu penso um pouco lá no Egito Antigo, em algumas formas, né, das danças de procissão dos mortos e tal, que tinha todo um tinha, né, alguns relatos de que havia pessoas que treinavam outras, mas não se sabe como é que era a relação de pagamento, né, e autonomia que esse profissional tinha, não tem como saber. Tu tem uma ideia dos artistas no mundo grego, e fora isso, a gente fica assim meio na nebulosa. E aqui a gente começa a perceber uma documentação que vai dizendo, isso aqui cria uma regra, não só para dançar, mas para ser um profissional que prepara os outros para dançar. Isso mesmo, isso mesmo. Né? E que não só prepara para dançar, mas tem que criar narrativas coreográficas complexas para grandes eventos, né? Então, o Balé Cômico da Rainha era um casamento, foi no casamento, né? Então, como é que você tinha que ter essa capacidade de criar grandes narrativas e dar vida, né? Um balé de 5 horas, gente. Imagina isso, né? O tamanho. E aí fiquei pensando não só nessa questão de um professor, né? Vou chamar de professor aqui, de um mestre de dança, mas como que nessa época, na Itália e na França, começaram a se construir a ideia de cenário, de alçapão, de figurinos, toda uma cadeia, né? Dos bastidores artísticos, mas que fazem parte disso, né? Ele não é um profissional que trabalha sozinho, né? Tem a cenografia, tem o figurino, tem toda uma arquitetura para fazer a ideia de cenário funcionar, que a cena funcionasse, os carros alegóricos. Também pensar que tem esses balés que não eram somente com corpos ou somente dentro de um salão, mas que os salões também eram nas áreas externas, né? Então, como é que esses carros alegóricos passavam, iam constituindo cenas muito complexas, né, desses balés. Isso é muito interessante perceber, assim, de como é que essas estruturas, ainda no século XV e XVI, já existiam e tinham coisas fabulosas acontecendo. Assim, isso, né? Balés equestres também, imagina? Tudo isso acontecendo, gente. É muita coisa. Devia ser bom, né? Tá nessas cortes aí, essas festas aí, iradas, né? 5, 6 horas de festa, olha que maravilha. Começava num salão, ia para um jardim, seguia num lago, aí saía uma coisa do lago, todo mundo entrava no lago. Essa deve Aí ser tem um muito bom. chafariz, né? Passa um carro alegórico com 100 pessoas. Enfim, era muito complexo, gente. Tinha que ter uma arquitetura muito complexa para dar conta, né? Dessa história toda. Que legal, né? Acho que tu falaste bem, assim, a matemática no desenho coreográfico, né, dos processos do salão e tal, complexidade do sistema de desenho das linhas, né, de movimentação, e a matemática nessa engenharia, né, na maquinaria, né, que vai maquinaria cênica que também evolui assim, né, e que a Sim. dança vai se ocupando cada vez mais dela, assim, né? Não é só o teatro que faz isso, né? Que geralmente quando a gente Uhum. conta a história do teatro a gente chama muita atenção a evolução da maquinaria cênica, né? Mas deixa a dança de fora e não é assim, né? Não é assim que acontece, né? A gente tem, e aí isso não é só em língua portuguesa, tá? Claro que aqui a gente tem, né, uma dificuldade muito maior, porque muitas coisas não chegam aqui no Brasil, ou não chegam à língua portuguesa, enfim, né, tem uma série de barreiras que, que vão dificultando o nosso acesso a isso, mas a dança, nesse período, tem poucas fontes. Né? A gente tem poucos, assim, a gente tem poucos tratados que chegaram até nós. Uhum. Muitas danças que estão somente em imagens, ou que tem somente o libreto, ou que você sabe somente o nome da dança, mas você sabe como é que ela foi registrada, né? A ideia de notação coreográfica, ela vem um pouco depois, então, que estava antes não tinha tanto registro. Então, essa ideia de efemeridade, que eu discordo um pouco hoje a partir dos que eu leio, assim, mas essa ideia de uma dança que ela se vai no momento que ela acontece, né? Ela acabou deixando um pouco desses vácuos históricos, né? De registros, de arquivos.
do que a dança foi formando mesmo, né? Então, a música, o teatro tem isso um pouco mais organizado do que a dança, assim. Mas só deixando uma dica para quem for assistir, os meninos que forem assistir, né? A gente tem muito material, muito do que sobrou, tá, gente? Na Biblioteca Nacional da França, no Gallicat, né? Então, muitos tratados e textos e libretos, vocês conseguem acessar, né, no Gallicat, estão em francês, é claro, né? A gente também tem alguns registros em inglês, em português de Portugal, um pouco também, um pouco depois dessa época, mas que a gente consegue acessar pela internet gratuitamente para ter uma dimensão de como isso acontecia, né? De como eram esses discursos, de como eram essas danças, de que nomes levavam essas danças, né? Como é que elas eram conduzidas. Acho também importante isso, assim, porque a gente tem uma dificuldade, eu mesma aqui, né? Eu tenho um acervo de balé que eu até me orgulho dele, porque é um acervo bem amplo, mas é muito complicado a gente encontrar referências bibliográficas, em português principalmente, né, que nos deem base, inclusive, para poder fazer uma discussão um pouco mais ampla sobre isso, né? Então, recomendo aí que a gente também possa, com isso, fortalecer e criar, né? A partir desse nosso lugar, né? De um país que foi colonizado, de como é que isso chegou até aqui, né? E como é que a gente acabou fazendo essas danças nas cortes também aqui do Brasil, né? Para dar esse olhar, né? E como é que foi chegando aqui, assim, porque isso está entre a gente, né? Essas danças barrocas que vieram, elas estavam por aqui, continuam por aqui. Então é importante que a gente também fomente e crie esse acesso também entre nós aqui. E assim, pensando assim, agora a gente está mais ou menos chegando a um tempo bacana da nossa conversa, mas pensando um pouquinho, agora já até ampliando um pouco num outro horizonte, assim, né? Esse período que a gente chama de gênese ou genealogia, né, do balé e tal, ele acaba depois, vamos dizer assim, explodindo esse contínuo, né, e se espalhando de formas as mais diversas pelo mundo, assim, né. Por que tu acha que isso foi acontecendo, assim, essa tendência, entre aspas, né, eu vou colocar entre aspas, mas vou usar o termo, essa vocação meio universal do balé, né, que todo mundo mete o pau e ao mesmo tempo todo mundo tem que reconhecer que ele tem essa vocação, né, no sentido de que ele foi se tornando uma espécie. Eu acho que tu deu várias pistas aqui sobre isso, a questão da escrita, a linguagem, o vocabulário francês, várias coisas que foram ajudando nisso, né? Mas é muito interessante de pensar, né? Porque a gente não tem um outro tipo de dança, uma estrutura, vamos dizer assim, estou falando de uma estrutura de dança, não de um estilo, que o balé tem muitas variações estilísticas e tal, né? Mas pensando como estrutura, como um arcabouço, né? Como um sistema de língua, vamos dizer assim, ele realmente é o sistema que ainda hoje, ainda é um dos sistemas, talvez, ele não é hegemônico mais, né? Mas ele é um sistema que tendeu e tem uma história de universalização e de globalização. Claro que ele vai mudando, vai chegar lá no interior do Ceará e vai ganhar outro colorido, mas está lá, né? Então ele continua o seu processo de globalização, indo para lugares que ele ainda não tinha atingido. Ele é meio assim onívoro, né? Ele vai devorando assim coisas no caminho. E eu queria que tu falasse sobre isso, assim, eu sei que não era programado, mas é por intuição mesmo, assim, né? Porque como tu danças, trabalha com isso na escola, trabalha com isso na universidade, pesquisa essa ampliação das fronteiras do balé. Por que essa arte sem fronteiras, né? Que todo mundo critica dizendo que ela é uma arte cheia de fronteira, e eu digo, não, pera um pouquinho, não é tão com fronteira assim, né? Tem coisa que é muito mais étnica, tem coisa que não sai do Balcãs ali, sabe? Ninguém consegue tirar de lá dos Balcãs aquela coisa dançada daquele jeito, e tu tira e perde todo o contexto, porque ela depende totalmente do contexto para funcionar, mas o balé não é assim. E isso é um enigma. Isso é maravilhoso. É maravilhoso, né? De pensar isso. Tu vira a história do avesso, né? Porque aí ela se torna, talvez, a dança menos
mais porosa a transformação. Ela é um McDonald's, né? Vamos dizer assim, né? Sim. Eu vou começar a responder falando de mim, assim. Eu fiz balé minha infância e adolescência inteira, entrei na universidade e a partir dali, quando eu tomei contato com as leituras de dança, eu tomei contato com leituras de dança que sempre criticavam o balé, né? Eu não lia nenhum livro que falasse bem do balé, era sempre apontando críticas, dizendo, como a gente já falou, que é macho empoeirada, conservadora, né, ultrapassada, e é isso. E eu fui me alimentando disso por anos, por mais de uma década, e aí eu tomei. Um dia eu fiquei assim, gente, por que que eu leio isso, mas eu não consigo deixar de gostar de balé? Por mais que eu leia coisas que vão contra essa paixão, eu não consigo abrir mão dela, assim. Você não consegue desfazer a paixão que eu tenho de ver um trabalho de balé, de fazer uma aula de balé, né? E por que que isso acontece, né? E aí eu ando lendo uma autora francesa chamada Isabelle Lunet. E aí ela fala que o balé, ela é historiadora, né? Não só, mas ela também trabalha com o campo da história da dança. E ela vai dizendo que o balé é uma dessas danças que tem uma força política que age nela, né, por vários sentidos, tanto na Europa como aqui na América do Sul, como também em outros continentes, e processos, né, que a gente foi sofrendo de guerras culturais, imposições culturais, entre outros. Então, o balé ele tem uma força política muito grande, que vai agindo junto com o Estado, junto com o mercado e outras coisas, mas também ele tem uma força poética que o acompanha, que no gesto do balé, na construção do balé, que faz com que ele permaneça. E que muitas vezes as danças que não têm essa força poética, né, não conseguem ela fala muito de sobrevivência, né? Ela também é leitora de Didi Huberman, ela vai por essa linha, né, de analisar a imagem, o gestual e como é que essas imagens em movimento, que ela vai falar de gestos, né, de como que esses gestos poéticos do balé, eles vão sobrevivendo pelos corpos, né, pelas narrativas. Então, de que essa força poética que o balé carrega ao longo das suas várias histórias colabora para que ele permaneça ainda hoje, assim. Então, essa é uma resposta que eu tenho para o momento, para explicar um pouco do que é essa força, né? Do que são essas forças que agem no balé de tantos lados, mas que, por exemplo, quando eu assisto uma Gisele, né, de 1800, por exemplo, eu consigo me emocionar e aquilo me mexe comigo, aquilo vibra dentro de mim, e eu fico, gente, como isso me apaixona. Ao mesmo tempo, quando eu vejo um balé, né, de Paracuru, que é um outro corpo que constrói um outro gestual a partir do mesmo plié, do mesmo GT, os códigos estão ali, mas eles dizem outras coisas, né, e tem outros discursos. Aquilo também vibra de um outro lugar, né? Então, como é que a gente vai pensando que não é nenhuma coisa nem outra, né? Mas como é que são as duas coisas juntas em tensão, essa tensão constante que vai carregando essa dança para tão longe, assim. Eu acho que é um pouco do ajuda a responder, não sei se responde, mas acho que ajuda um pouco a compreender esses Eu também não processos. tenho uma resposta. Eu acho interessante porque a ideia é sempre, um pouco a minha ideia é sempre levantar a poeira do tapete, né? Vamos olhar, vamos levantar Sim, esse tapete de um outro, sim. ou mais um outro viés. Sempre haverá uma nova versão. O processo histórico é isso, né? A gente vai sustentando uma certa versão, ela vai se tornando mais hegemônica, ela se satura. É como o vocabulário, a gente usa uma gíria durante um tempo, e aí ela vai perdendo a sua força, e ela, de um momento ela não evoca mais nada, não comunica nada, não diz mais nada, enfim, e as pessoas só acham aquilo chato. Agora tinha até uma palavra para isso, né? Pessoas cringe, né? Coisas que É, aconteceram semana passada já eram muito velhas, e se a gente usasse uma palavra da semana passada é porque a gente já era cringe sim. e já era velho demais, já tinha que se aposentar e já abrir uma sepultura, entrar para dentro, enfim. Mas eu penso assim que eu realmente continuo pensando muito nesse enigma. Eu tenho lido alguns outros trabalhos com os alunos
dos estudos socioculturais, que também discute um outro viés, que é o viés da globalização política, enfim, e tal, né? Da sociologia da dança, da antropologia da dança, mas eles não conseguem dizer que não, né? Eles continuam afirmando, é isso, ela é realmente ainda um modelo de dança, vamos dizer, entre aspas, vocacionado à globalização, né? Porque ele foi construindo lentamente uma certa estrutura de vocabulário, tecnologia, né? Porque uma técnica é tecnologia, repertório, né? Conjunto estável de imagens. Então ela é um dicionário completo, né? Você faz uma mala e tem tudo ali, sabe? A gente tem aquela malinha do balé, tem tudo ali, né? Porque a gente sempre vai encontrar coisas diferentes em vários repertórios de dança. E eles não têm muitas vezes, eles não têm esse nivelamento que eu quero dizer, sabe? Existem danças que a gente tem muita coisa do repertório imagético, né? Mas tem pouca coisa de uma escrita, né? Em outras a gente tem o ato performativo, né? Então a gente tem a performance do dançar, né? No cotidiano, etc. e tal, a máscara, o ritual, etc. e tal, mas está faltando uma série de outras coisas, né? E o balé não, eu acho que ele foi assim sedimentando esses elementos. Obviamente, né, isso não aconteceu de uma semana para outra, a gente está falando, aqui a gente está se concentrando em 200 anos, mais ou menos, de história, 200, 300 anos, mas ela é bem mais longa que isso, né, então uma história super longa, então uma história que tem aí 400, 500 anos, então essa sedimentação é muito potente, né, e por isso que ela ainda é operante. Obviamente não estou negando que existe uma tendência, uma padronização mais comercial também, né? Sim, Então, total. grandes companhias e tal, né? E eu sempre digo, bom, mas também tem que tomar um certo cuidado, porque grandes companhias têm grandes fundos de investimento. Então, quando a gente fala de um Metropolitan, né, e tal, né, Ballet, a gente está falando do Ballet de Nova York, a gente está falando de milionários que têm assentos, né, pagos com o nome da família atrás, né, assim escrito, né, Sim, o assento tem o nome da pessoa, né, que sim, ajudou a construir aquele teatro, né, uma família que está há 200 anos no mundo da cultura, isso que tu falaste aí, estruturas que vêm lá desse modelo de mecenato que foi gestado na Itália, que se espalhou pelo mundo, né? Que funcionou com as cortes, depois foi para a burguesia moderna, mais sofisticada e tal, mas ao mesmo tempo tá lá, né? Entende? Quer dizer, tudo bem, há um rigor talvez maior no sentido assim, não sejamos ingênuos, né? Quando a gente está neste balé que tem um projeto pedagógico, ele se amplia em direções sociais, ele cria uma outra tessitura. Quando lá as direções sociais daquele outro balé de Nova York, eles se destinam à profissionalização, ao ápice de uma carreira. é, Então, digo total. assim, é como um jogador de futebol, né? Eu tenho um cara que joga num time do interior do estado, tem o pessoal que joga aí em Goiás, né? Lá Uhum, no Atlético, não sei o que e tal, sim, sim, goianiense, né? E tem o cara que joga no Real Madrid sim, e não sei o quê. sim, Então, nós não vamos dizer que não tem no balé a mesma coisa, né? E que sim, aquele cara lá, ele tem uma função também, porque ele ajuda, por escala, a definir valores, né? A ampliar o espectro da carreira, ampliar o horizonte, né? Ele dá esse norte, né? E não sei, eu sempre eu digo muito isso nas aulas, sabe? Eu acho que o balé tem esse marco, talvez, e acho que sim, né? Tenho a intuição que sim, as danças de matrizes negras amplas no planeta, elas venham a ocupar essa posição historicamente nos próximos 20, 30, 50 anos. Elas já vêm ocupando, porque o que vem acontecendo dos anos 70 para cá, com Michael Jackson e outros artistas, é muito significativo, né, como um marco histórico, assim, está modificando todo o ordenamento do campo estético, mas também o ordenamento do campo comercial, que não é só estética, não é só estética, não é só prazer, não é só identidade comunitária, né? Porque esses selos que foram criados lá com a Motown, não sei o quê, hoje são selos poderosíssimos e são talvez os artistas mais bem pagos do planeta. Então, a gente não está mais falando
sabe, só da minoria. A gente está falando de uma minoria que se tornou uma minoria com um empoderamento financeiro, que pode redefinir o campo. E isso é uma novidade histórica que a gente só teve com o balé, né? Então, quer dizer que durou 500 anos e vai continuar ainda perdurando por um longo tempo. Acredito que ela continua existindo, né? Tem a sua Não, força. eu não acredito que ela continue persistindo aí. Muito, Sim. muito. É, Eu quero. A gente tem hoje muitas pesquisas que têm tentado, muitas não, estou exagerando assim, mas a gente tem algumas pesquisas que têm tentado retomar esses balés de corte, por exemplo, sabe? E trazer abordagens contemporâneas. Acho que uma figura muito importante para isso é a Béatrice Masson, que é uma francesa que trabalha com danças de corte, né? E com balés de corte principalmente. Tentando trazer, tentando não, ela faz, né? Ela traz a música barroca, ela traz as danças de corte para uma linguagem contemporânea, tentando fazer essa conexão entre passado e presente, como é que essas coisas vão dialogando, né? Esses corpos de hoje, Isso é esses corpos de ontem, né? Com essas informações que são diferentes. Tem o grupo Passos do Barroco aqui no Brasil, por exemplo, que esse grupo que a Clara Couto faz parte, que tem documentado, tem investido em leitura de notação coreográfica desses tratados franceses, o que é genial, né? Pensar como é que também isso vai reverberando e também vai nos dando uma outra dimensão da dança, que não é da imagem do vídeo, né? Mas de como é que a gente poderia ler uma dança, né? Ler códigos, símbolos que estão expostos ali e tudo mais. E elas trazem muito esse discurso, né, de como é que essas danças chegam até nós e como é que a gente pode conversar com esses lugares do passado também. E aí vejo que o balé, quando vai para essa burguesia também, né, que sai um pouco, não só sai, né, mas quando o balé vai para a instituição, se torna uma instituição, que esse corpo da nobreza ele sai um pouco de cena e eles precisam desse corpo que é um corpo do povo para compor essas escolas de dança, né? Que antes eram só com os professores, com os mestres de dança, mas agora a gente precisa de pessoas para dançar. Não é essa nobreza que vai ocupar esse espaço, né? É esse corpo que é um corpo do povo, que é um corpo popular, que vai ocupando, né, esses espaços mais complicados, essas estruturas mais complexas, mais rígidas, de aulas, de ensaios, de montagem. E isso vai criando outras camadas dentro do balé e vai se esparramando pelo mundo, principalmente no século XX, né, com essa expansão da globalização e tal. Eu acho tem coisas que são muito preocupantes para mim nesse sentido, né? De uma idealização do que é a mulher, de que o balé é uma coisa rosa. Então, até hoje, assim, esses códigos persistem como tipo, vai fazer balé mulher porque vai ser uma moça educada, uma moça que fala baixo, que senta direito, né? Que vai ser uma Gente boa que esposa, uma série de questões de etiqueta que o balé vai carregando e que até hoje persistem, né, de uma parte da sociedade, no Brasil, inclusive, em Goiânia, inclusive, né? Mas vejo uma série de coisas interessantes sendo burladas dentro desse balé institucional, que vão dando outras caras para isso e que eu acho muito interessante, assim, sabe? Para a gente pensar, por exemplo, essa escola de balé de São Paulo, Zona Norte, o Milton Kennedy, que dirige a escola, ele fala o seguinte: eu construí essa escola porque os meus irmãos negros não têm espaço nas escolas dos brancos da Zona Sul de São Paulo. Então, como que eu crio uma comunidade de pessoas negras que dançam juntas e que vão criando mercados para elas mesmas, assim, né? Então, como é que eu vou compreender a realidade da mãe negra que tem 3 filhos e que não consegue pagar 3 taxas? Então, é uma taxa única, independente se ela tem um filho ou tem 5, né? E toda uma lógica para atender aquelas comunidades e compreendendo que o balé não é essa dança que ela continua sendo universal, porque ela carrega o nome das coisas, né? E ela é a técnica principal que vai orientar aquilo, mas que ela não caminha sozinha.
e que ela nunca caminhou sozinha, né? Quando a gente fala aqui dos minuetos, dos burrês, dos pas de basques e de outras coisas que vão das acrobacias, né? De tudo isso que vai acompanhando o balé e vai formatando o que se entende, né? Como uma dança clássica, acadêmica, né? Isso está carregado de uma série de simbologias e de atravessamentos gestuais, históricos, artísticos, educacionais, que vão formulando essa dança. E como é importante também que esses espaços criem também os seus lugares, os seus espaços de perfuração dessas bolhas, sabe? Assim, de que não dá para fazer aqui uma dança da corte, entendeu? Assim, desapega, entendeu? Assim, desapega dessas de querer ser igual, porque as coisas, né, tem outras borraduras que não é isso, né? E é cafona, gente, sabe? Deixa criar Eu outros ia citar aqui, caminhos. né, um trabalho maravilhoso, assim, citaste os outros grupos e essa pesquisadora, e a nossa bailarina, premiadíssima aqui também no Rio Grande do Sul, a Luciana Dariano. Quando fiz o mestrado, né, tive a honra de participar ela foi parte da pesquisa minha do mestrado de dança, e depois ela foi morar na França e também na Itália, e ela tem uma companhia, como eu digo, multilateral, né, porque ela ficou bastante tempo na França, depois na Itália e agora de volta ao Brasil, né? E como ela vem trabalhando essa perspectiva, e ela fez uma série de espetáculos assim, trabalhando com essa coisa da recuperação histórica de danças barrocas, né? Trazendo isso para o contemporâneo e tal, né? Enfim, é muito desafiador. Eu acho que a gente está com um probleminha técnico aqui que eu estou olhando. Deixa eu ver Caixinha uma de coisa. som, né? Eu Eu perdi o escutei. teu áudio. Eu perdi o teu áudio de novo. Mas vamos ver se a gente já resolve isso. Vamos ver, Tranquilo. um minuto. Ver se eu consigo resolver. Vou tentar resolver do meu lado. Daí estava bem estável, né? E agora deu uma Tá ótimo. desestabilizada. Caiu esse áudio. Vamos ver se eu consigo puxar para cá. E aí, de toda maneira, a gente conseguiu gravar uma longa entrevista, né? 80 minutos. Mas eu queria fazer uma finalização. Vamos ver se eu vou conseguir fazer essa finalização aqui. Que eu estou vendo que está caindo o meu sistema aqui. Se não, vou ter que fazer isso depois, né? Vou ter que fazer um dia, vai fazer o finalzinho da entrevista, assim, tipo, os agradecimentos finais, assim. Que eu estou aqui procurando o outro. Deixa eu ver onde é que está um outro cabo. 2 segundos, pessoal, aqui. Um pouco de paciência, porque a Hora gente de teve um tomar problema água. técnico bem rapidinho. Vou deixar você só com. Vou falando para ninguém se sentir abandonado. E vou deixar vocês com a professora Rose e vou localizar aqui um possível adaptador aqui que consiga resolver o problema do áudio do nosso bate-papo. Então, vou dando uma dica aqui enquanto o Márcio resolve lá o cabo. Tem o site passosdobarroco.com. Lá vocês encontram vários trabalhos acadêmicos que a Raquel Aranha, que a Clara Couto, a Ana Teixeira, elas têm um grupo de pesquisa que tem se dedicado nos últimos anos justamente a tentar, né? A tentar não, né? Elas estão construindo, né? Toda uma rede de traduções, de leitura de notação coreográfica, de feituras de trabalhos acadêmicos que vão discutindo isso, né? Então, elas têm uma leitura muito profunda de francês arcaico, por exemplo, né? Desses tratados e como é que eles vão constituindo as ideias de balé, não só balé, mas também as danças que compunham essas cortes, né? A corte francesa, principalmente, e acho que vale muito a pena como material complementar para vocês, né? Isso, e também recomendo a Beatrice Massan, né? Quem quiser ver um trabalho artístico e ver como é que isso vai se resolvendo em movimentos, também é um trabalho Não, a interessante. gente perdeu o teu áudio mesmo.
Não estou Perdeu? conseguindo te escutar. Caiu, caiu aqui. Tem 2 minutos que a gente está sem o teu som de novo. Infelizmente. Mas, enfim, vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar aqui esse bloco Tá. e a gente... Tu consegue voltar daqui a pouquinho? Uns minutos, Consigo. tipo assim, daqui uns 15 minutos, que eu vou Tranquilo. reinstalar uma coisa aqui, aí volta e a gente consegue se falar logo em seguida, só para fazer o encerramento. A gente fecha esse bloco Tranquilo, aqui, que foi o Márcio. bloco maior, e aí a gente faz o encerramento, faz uma agenda de coisas que tu... A ideia é que no final tu fale um pouco para a gente, assim, coisas que tu achas importante para alguém que está estudando dança, licenciatura e a história dentro da licenciatura, né? Especialmente nesse tema nosso de hoje, que é a história do balé, enfim, então, tá? Então a Ok, gente volta daqui uns 15 minutinhos e aí a ok. gente segue, tá? Fechou. Muito grato. Daqui a pouco nos vemos. Tá Eu vou bom. tentar resolver aqui do meu lado também. Pessoal, depois de um pequeno lapso, um gap histórico na nossa gravação, a gente segue. Então, nós paramos nos 77 minutos, estamos em 81. Então, tivemos ali os 3, 4 minutinhos que a gente perdeu o áudio da professora Rose. E a gente estava falando, né, sobre essa internacionalização, essa vocação internacionalista do balé como linguagem, como uma prática de dança e também todas as suas estratégias. Eu já estou me despedindo, né? A gente vai fazendo um encerramento. Em geral, nosso programa dura 1 horinha, até 1 hora e meia no máximo, assim, porque também os alunos, né, depois tem muita coisa para anotar e para refletir. E queria, então, desde já dar o meu tchau e meu agradecimento à Rose por esse tempo dela de gravação aqui nesse horário noturno, a gente super tarde da noite, né, gravando. E desde já super agradecer e já convidar para uns próximos programas outras novas interlocuções que a gente está bolando aí para a gente desenvolver. E queria passar a palavra para ela falar um pouco assim, nesse finalzinho, né, sobre a importância de, com todas as questões críticas, né, dar seguimento ao estudo sobre a dança, especialmente sobre a história do balé e sobre o balé no campo dos estudos acadêmicos, que acho que sempre é importante a gente refletir sobre a importância dessa experiência. Por que a gente deve continuar estudando, né? E é isso, Rose. Desde já, muito obrigado. Meu abraço, meu beijo para ti, né? E muito sucesso aí nessas empreitadas e viagens pelo Brasil afora. Obrigada, Márcio. Obrigada a todo mundo da UFRGS, do curso de dança e quem mais para assistir. Eu acho que dentro do balé especificamente, tem se construído muitas pesquisas interessantes sobre o próprio contexto do balé, assim, tanto pesquisas que fazem críticas muito ferrenhas ao que já foi feito, né? Como também projetos e pesquisas que têm proposto coisas diferentes, não só no Brasil, mas principalmente fora do Brasil, né? Assim, a gente ainda tem condições muito precárias de pesquisa aqui no nosso país, mas a gente olhando num panorama internacional e é onde eu tenho me encontrado mais ultimamente, né, nesse campo de leitura que vai para o campo da língua francesa, do inglês e do espanhol, a gente consegue ter uma dimensão muito diversa do que o balé, do que tem se discutido sobre balé, né? E essas várias camadas que vão atravessando o que é essa dança, né? No campo do gênero, da política, do social, do antropológico, né? No campo racial e uma série de outras coisas. Então, acho importante a gente estudar para não repetir ou não permanecer nos erros do passado, que o balé já se meteu em muita fria, já fez muita coisa que não foi legal, né? Mas a gente também tem ao longo dessas histórias
muitas histórias afetivas e de resistência, né? Histórias de mulheres fantásticas, histórias de pessoas que fizeram muitas rebeldias com essa dança e processos que são lindos assim e que me apego muito nesses exemplos para continuar seguindo e também vendo nos meus lugares como é que isso me contamina e me faz continuar, né? E acho que por isso estudar os balés de corte, ou estudar os balés românticos, ou todas essas coisas que vão atravessando, me alimentam ainda mais a encontrar que dança é essa que eu faço, né? Que balé é esse que eu nutro, que eu discuto em 2020, em Goiânia, no Brasil, dentro de uma instituição de ensino superior, mas também com muito pé no chão, percebendo como é que isso fala com as comunidades que eu atuo, né? E com a dança que eu ainda pratico. Eu falo muito que o balé que eu faço hoje, ele não é só para mim não satisfaz somente ler sobre balé, mas eu preciso fazer isso corporalmente. Até hoje eu danço balé, faço minhas aulas semanais, porque enquanto isso atravessar o meu corpo, eu consigo fazer uma coisa que para mim tenha mais sentido, né? Então é por esse lugar e espero que vocês e também que as universidades e os cursos no Brasil também consigam construir discursos mais críticos sobre o que foi e o que é essa dança, né? A gente ainda tem, mesmo dentro dos nossos espaços que são espaços de pesquisa, espaços de ensino, visões muito retrógradas do que é essa dança, né? Reduzi-la somente a uma dança erudita, a uma dança de elite, a uma dança de nobreza, a uma dança que é presa em códigos e técnicas rígidas que nunca mudaram, né? É um discurso muito perigoso, é um discurso caricato, como o Márcio colocou anteriormente, mas eu acho que é um discurso muito perigoso, assim, porque a gente acaba criando uma série de preconceitos e visões equivocadíssimas sobre o que é essa dança e deixando de perceber como que também em outras danças repetem ou fazem isso de outras formas, né? Então, que a gente consiga ampliar esse olhar mais crítico, mas também se abrir para como essas danças e como essa dança construiu uma série de poéticas ao longo da história e como isso é lindo e como é bom a gente poder ver um documento, ver uma imagem, ver uma dança e pensar como aquilo significava para aquela sociedade, para aquela época. E eu sou uma apaixonada por essas histórias que o balé construiu. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo. A gente volta a te agradecer. Eu só peço agora, depois, Rose, que tu me envia assim essas coisas, algumas coisas do bate-papo, algumas indicações bibliográficas, Com todo o prazer. endereço do site da França, tu depois me envia e quando ele vai para o ar, o vídeo, eu sempre faço um cabeçalho, que eu faço um resumo, né? Ali eu coloco um mini currículo teu, que se tu quiser me mandar assim, tipo 5 linhas e tal. E aí eu falo um pouquinho da conversa, o que, que a gente tratou, e coloco as referências que o pesquisador, que a pesquisadora sugere, enfim, e tal, para a gente dar continuidade aos estudos. Então, Com todo prazer. muito obrigado por essa noite. E bom dia, boa tarde, boa noite para quem, para quem, como é que é? Para quem é do dia, para quem é da tarde, boa tarde, para quem é da noite, boa noite. Nós terminamos essa gravação hoje aqui. Muito feliz de estar nesse bate-papo super bacana com a Rose, uma parceira de trabalho de vários outros momentos aí lá de Goiás, né? Estivemos juntos em vários outros momentos de pesquisa, de grupo de estudos, e tenho sempre lembranças incríveis também de umas festas dançadas aí. Então tá, minha gente. Muito obrigado. Beijo grande e um bom Tchau, gente. descanso. Maravilha de trabalho aí de doutorado para ti. Segue Obrigada. nessa pesquisa, tá? Todos nós. Tchau, gente. Até. Obrigado.